Mas antes do primeiro gol do Goiás, isso aconteceu no jogo contra o Flamengo, aconteceu no jogo contra o Bragantino, aconteceu no jogo contra a equipe do Cuiabá. O que é que aconteceu nesses 3 jogos especificamente e que voltou a se repetir agora nesse jogo contra o Goiás? O Vojvoda, ele está vendo que o time dentro de campo não está dando resposta. Aquela coisa do campo fala, pronto. Nos começos de cada segundo tempo, o Flamengo já era melhor, vencendo por 1-0. O Cuiabá já era melhor. O Fortaleza, não é que o Cuiabá era melhor, mas o Fortaleza não fazia nada suficiente, porque perdia por 1-0 para o Cuiabá, a ponto de, tá na cara que algo vai mudar. Não. Ali, os primeiros minutos, o Fortaleza, nesses 3 jogos, Fortaleza levou um tempo praticamente para não mostrar nenhum tipo de evolução. Muito pouco, muito pouco. E aí, quando o Vojvoda vai pensar em fazer a mudança, já está um problema muito sério e já mudou o panorama da partida. Porque naquele momento, antes de tomar o primeiro gol, o Goiás ele começava a ser impetuoso e logo após fazer o gol, o Vojvoda demorou acho que por volta de uns 12 minutos para fazer a troca, assim, mas muito tempo depois. É esse senso de urgência, às vezes, que está faltando ele aí, nesse momento. Porque a partir desse momento, quando você olha para o Goiás e você observa, não, esse é o jogo que se a gente perder, isso pode gerar uma consequência de pressão para os próximos jogos. Porque quando você perde para o Cuiabá, perde para o Bragantino, e aí, claro, né, Palmeiras e Flamengo são 2 derrotas que teoricamente estariam na contas, esse bolo se torna uma pedrada se você perde para o Goiás, que era o que estava acontecendo no jogo. E o jogo ele ia mudar o panorama, porque o Fortaleza ia ficar mais nervoso dentro de campo, ia se lançar para o ataque e iria acontecer o que aconteceu exatamente no segundo tempo, que era um Goiás com várias possibilidades, né? Até fez 2 gols anulados ali, mas colocou depois uma bola na trave, com Alano e tudo mais. Ou seja, era um Fortaleza totalmente perdido. Porque o treinador, e aí eu acho que, vamos lá, o pior da partida, até já para dar o spoiler, muito fácil. Marinho, assim, mas de longe, quilometricamente, o pior da partida pelo Fortaleza, já no primeiro tempo. Eu falei isso na volta do intervalo na rádio. Eu falei, olha, o Fortaleza precisa mudar o seu setor ofensivo. Marinho seria uma das minhas peças daquilo que... O que é que ele... Volta para o segundo tempo, Celso. E o que é que o Marinho faz? Ele recebe a bola, ele vai para o embate, o jogador toca nele, ele cai no chão pedindo falta e o juiz, bora seguir, meu amigo. Bora segue o jogo. E aí, isso cada vez mais só facilitava o jogo de um time que já estava vencendo, que no caso era o Goiás. O que mais o Goiás queria era que o jogo ficasse no chão. E o Goiás também fazia isso. Jogadores caíam, ganhavam tempo. E aí é que tá, sem essa lucidez de um jogador mais criativo, o Vojvoda não percebeu, tal qual a semana passada, que o grande problema da semana passada era onde o setor do meio de campo, onde ele foi engolido pelo Red Bull Bragantino, né? Tinham 6 jogadores contra 2, 5 contra 2, e ele não melhorou esse setor especificamente. Ele não qualifica o ataque. Aliás, ele até faz alterações, mas bem depois, porque a primeira troca dele, deixa eu até dar uma olhada aqui, foi a primeira troca dele foi a entrada do Matheus. Ele trocou logo 3, né? O gol saiu em 53 e trocou 11 minutos depois. Ele colocou o Machuca, o Galhardo, o Lucero, tirou o Romero, o Pochettino e o Pikachu. E ficou com o Marinho dentro de campo. E aí ele faz um quarteto que para muita gente até queria ver um trio, né? Seria muito bom o Machuca na esquerda, na direita o Galhardo, na direita o Marinho e na frente o Lucero. Pois é, ele fez esse trio e ainda colocou o Galhardo. Ou seja, você pode até falar, 4 jogadores com muita qualidade para tentar pressionar. Mas uma dessas peças, desde o primeiro tempo, vinha errando demais. Eram várias bolas desperdiçadas que, curiosamente, os 2 gols anulados do Goiás foram bolas perdidas pelo Marinho no ataque, uma defesa toda aberta e 2 gols sendo marcados por um jogador que não dava sequência às jogadas. Mesmo o Marinho tendo feito as 2 melhores jogadas do segundo tempo. Uma jogada que sobra, que ele chuta de fora da área, e uma falta que ele bate e o zagueiro do Goiás quase faz contra, né? Devolvendo o gol contra, que o Fortaleza tinha feito inicialmente. Então, esse tipo de problema, quando um treinador não percebe o que é imediato, o que é que mudou no Fortaleza no começo do segundo tempo para ele ter tanta convicção de que o time que voltaria do intervalo deveria continuar
pelo que fez no primeiro tempo, Fortaleza foi melhor do que o Goiás? Foi, mas um pouco melhor. Não era também suficiente para você dizer com garantia de que, não, esse time uma hora vai encontrar o gol. E dá para se entender que algumas peças estavam guardadas, pensando no jogo da terça-feira, mas a partir do momento que você toma o gol, já passa a ser urgente o jogo. Pô. Já passa a ser, peraí, tem algo que está errado aqui. Em 5 minutos é o máximo que um treinador tem que pensar o que é que eu preciso fazer. E não levar 11 minutos para fazer as trocas. Pode falar. Não, conclua, só para depois eu... Não, eu acho que assim, o tempo que ele leva, 11 minutos, para fazer as substituições e não sacar um dos principais problemas dentro do jogo especificamente, Marinho, né? Que era aí. O Marinho, né? Assim, que era um jogador assim, o Marinho não estava faltando vontade, não estava fazendo migué e tal. Assim, só não entrou no jogo, né? Não estava sendo efetivo. Não estava acertando jogadas. E você tem qualidade, você tem Caleb, você tem várias. Hoje o Fortaleza tem várias peças, pô. O Caleb tem entrado bem. Então não fazia sentido ficar insistindo. E aí, nesse momento que ele não percebe que um dos atletas deles está muito mal no jogo, não é que ele está. Porque assim, tem horas que vários jogadores estão ruins, os jogadores não estão concentrados e tal. Mas um deles, que era uma peça determinante para tentar fazer algo diferente, estava com problema. Porque o Fortaleza atacava pela esquerda, e aí o Machuca já em campo conseguia ter jogada pela esquerda, e a bola e a jogada pela direita, ali já com o Dudu, que entrou, e também outro jogador que também não está tão bem, ele não causou efeito algum. O Fortaleza, em nenhum momento do segundo tempo, amassava no sentido de agredir. Ele tinha a posse da bola, ele ficou muito tempo com a posse da bola, mas não tinha qualidade para fazer jogadas, e principalmente, eu sei que o pessoal bate muito no Galhardo ultimamente, mas o Galhardo ele se tornou inútil dentro de campo porque o jogo ficou muito complicado para ele se apresentar. Ele ficava dentro da área juntamente com o Lucero para esperar uma jogada pelas pontas, um cruzamento que viesse para tentar cabecear. Isso não é o repertório. E aí, no final, ele saca o Alexandre para colocar o Crispim, uma troca muito protocolar do Vojvoda, mas muito protocolar, podendo colocar um jogador que... E aí, assim, a partir do momento que você vai para os minutos finais, pense em jogadores que possam resolver a partida para você. O Caleb, hoje, é uma peça que, quando vem do banco, é uma peça que resolve. Olha a curiosidade. O Marinho, que a estreia dele foi contra o Atlético Paranaense, quando ele esteve dentro de campo, o Fortaleza fez apenas um gol. Que nem tá lá essas coisas, viu? Só para lembrar. Porque ele estreia contra o Atlético Paranaense, ele é sacado, e aí, quando o Pikachu entra, sai o gol da vitória sobre um Atlético Paranaense reserva. É bom lembrar. A última vitória do Fortaleza na Série A foi contra o Atlético Paranaense reserva no sufoco, assim, já no apagar das luzes. De lá para cá, o Fortaleza fez um gol contra o Palmeiras, e o Marinho estava em campo, um pênalti batido pelo Lucero, e o outro gol que saiu foi contra a vitória do Libertad na última terça-feira, que o Marinho sequer jogou. Então, assim, eu não estou dizendo que o Marinho é o que faz o time não fazer gol, não. É uma coincidência, mas que uma das peças que faz com que o ataque não funcione hoje é o Marinho. E é uma peça que, tudo bem, ele tem que ganhar oportunidades, ele tem que jogar. Mas a partir do momento que ele estiver mal, você não pode ficar segurando esse atleta dentro de campo, dado que você tem jogadores de qualidade, né, obviamente, no seu elenco. Então, eu acho que o Vojvoda se perdeu aí muito. O erro de leitura, o atraso de leitura, de fazer a modificação, isso tem comprometido o Fortaleza. Por isso que tomou a saraivada de jogo e de resultado do último sábado, e por isso que o time não teve capacidade nenhuma hoje, qualidade suficiente para sequer empatar contra um Goiás bem limitado. Então, para mim, eu acho que o resumo desses últimos jogos da Série A tem muito a ver com o erro tardio e as escolhas equivocadas do Vojvoda de não perceber o que está gritando dentro de campo. Assim, tá muito óbvio. Quem olha o jogo do Fortaleza, vê, o Marinho tá quebrando a bola. É para sair. E aí, 5 substituições e nenhuma delas o Marinho é sacado, tendo opções de qualidade no seu banco. Então, eu acho que nesse ponto vai muito na conta do treinador essa sequência negativa.